Eu confio na, na espiritualidade. Eu ia falar responsabilidade. Eu confio na espiritualidade. Esse vídeo talvez seja um dos vídeos mais aguardados, porque é o nosso título, né, do Angels Channel, e ele acabou me ocorrendo de uma maneira assim bem natural. Não foi algo que eu calculei e pensei. E aí no fim ele se remete ao título, né? Então eu vou explicar para vocês. Eu vou colocar nesse vídeo. Ele poderia servir até como uma introdução, mas pelo assunto estar contido em grandes coisas, então ele merece ter um vídeo somente para ele. E a minha experiência xamânica, né? Que não compreendo o processo, né? Como funcionam as coisas entre o céu e a terra, eu só tenho fé. E por isso que eu confio na espiritualidade. Pois bem, quando eu estava em um momento ateu, né? Vamos dizer assim, vamos dizer não, eu estava dessa maneira, eu estava morando em Porto Alegre. E lá em Porto, eu sempre gostei de Porto Alegre porque quando eu era pequeno, meu pai viajava pelo Rio Grande do Sul por causa da empresa dele, instalando softwares, configurando os computadores, e ele sempre me falava. Isso ficou na minha memória, não sei se eu tinha algum registro acástico dentro de mim, ou se está no meu DNA, da minha ancestralidade, só sei que eu sempre tive vontade. E quando tive a minha primeira oportunidade, terminei o exército, eu fui. Eu lembro que até o pessoal do exército de lá me parou, porque o meu cabelo era todo raspado, e foi uma experiência muito interessante. O pessoal do Sul, pessoal excelente, ótima comida, pessoas lindas, e o clima, eu gosto muito do frio. As pessoas colocam roupa e ficam elegantes, mas quando lá o frio, é muito frio. Mas, pois bem, e eu estava, não era a minha primeira vez que eu estava lá, era a minha segunda vez. Então, a primeira vez com 20 anos, depois com meus 40 e poucos anos, estava lá. E estava tudo bem. Eu já tinha minha rotina, tinha o lugar que eu almoçava, eu morava num hotel, né, um hotel muito bom, e eu tinha toda a estrutura, né, para poder viver sozinho. Eu ia muito no karaokê, eu gosto muito de cantar, então já tinha minha rotina de ir no karaokê e trabalhava para uma empresa que era associada com uma empresa gringa que fazia um software em conjunto com a Rússia. Vejam só. E era um software de GPS para localizar, catalogar animais na região dos Estados Unidos. Então era muito interessante. A gente falava em inglês e não que falasse em russo, mas ficava em contato com eles. Pois bem, minha vida estava redonda. Estava muito feliz e estava aprendendo a... No meu horário livre, eu estava aprendendo muito, que era um sonho meu, a modelar em 3D. Mas modelar no tipo de... com brushes, né? Tem um software chamado ZBrush, e nele você realmente é como se você pegasse uma massa e ficasse fazendo. É diferente da modelagem do Maya, do 3D do Max, Cinema 4D, esse tipo do Blender, esse tipo de coisa. Então eu ficava nessa vida, né? Fazia o software e ia pro karaokê, almoçava e mexia com o 3D. Não é uma vida muito interessante, né? Mas eu gostava muito. Pois bem, aí o que aconteceu? De repente, perto de maio, foi em maio daquele ano, foi em 2022, aconteceu lá, eu não poderia falar essa palavra, aconteceu o Big War, né?
lá com a Rússia e aí acabou o contrato, porque não podia ter, né, uma coisa assim. E eu estava no meio. E o que aconteceu? O meu PayPal ele foi bloqueado, né, porque onde já se viu quem que é esse cara recebendo dinheiro da Rússia, né, e recebendo. E a pessoa que me contratou dos Estados Unidos também. E eu me vi numa situação horrível, né, porque por mais que eu tivesse meu dinheiro todo separado, eu estava contando com aquele dinheiro lá. E eu, de uma hora para outra, me veio na cabeça, volta para sua cidade natal. E eu voltei, simplesmente voltei. Aconteceu também de eu ter perdido meu iPhone. Eu fui comer à noite, estava um dia de chuva, eu estava com uma blusa, e as blusas lá uma blusa que eu tinha acabado de comprar, eu não sabia, eu já tinha comprado ela, mas eu fui usar ela pela primeira, segunda vez, e ela era esquisita. Eu coloquei meus documentos e o meu celular dentro e devo ter, na hora de comer o lanche, ter deixado cair, alguma coisa assim. Então, sabe, quando a gente tem aquela sensação de não ficar mais no lugar? E eu voltei. Ainda que eu voltei, eu ainda consegui, né, me manter financeiramente um tempo, porque eu tinha o meu dinheiro, e aí eu tinha que procurar uma outra coisa para fazer. Como eu não tinha mais o meu PayPal, então eu não poderia mais trabalhar para empresas americanas, porque todo o dinheiro vinha por lá. E eu sei que tem outras, né, tem o Nomad e tudo mais, só que é algo que as pessoas não estão tão acostumadas. E eu precisaria pedir favores para poder ter uma conta lá nos Estados Unidos e mesmo, bom, ficou complicado. E eu continuava a ter. Então isso foi passando, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E eu naquela expectativa, eu fiquei jogando um pouco de videogame também para tentar pensar no que fazer à frente. Coisa que eu tinha parado de fazer. Eu sou muito viciado em games. Tenho que tomar muito cuidado, senão eu acabo ficando 24 horas na frente do joguinho. E tanto que eu doei meu videogame, né? Bom, aí chegou janeiro, fevereiro. Aí em fevereiro eu comecei a fazer uns trabalhos para a imobiliária, na esperança, né, de vender alguma coisa. Bom, aí em março eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava correndo, fugindo. E aí, logo à minha frente, tinham vários índios. E esses índios, quando me viram, apontaram flechas e atiraram várias flechas. E eu fiquei assustado, porque as flechas estavam vindo na minha direção, mas nenhuma pegou em mim. E eu, naquele pavor, eu olhei para trás e os índios, eles acertaram inimigos que estavam atrás de mim, né? Que eram seres, eu não conseguia ver direito o que era. E eu, bom, e aí eu cheguei perto do índio maior que tinha lá, que depois eu vim a saber que é o Pena Branca, e ele me disse para eu procurar fazer uma limpeza num ritual xamânico. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Foi em março. Foi, se bobear, até o dia 22 de março. Eu preciso olhar certinho o calendário. Mas foi mais ou menos isso. Foi perto de uma semana antes de terminar o... E eu nunca ouvi, na minha vida,
essa palavra xamânico. Era uma palavra que nunca tinha ouvido falar. Pena branca? Jamais. Na verdade, eu não sabia que ele era pena branca, né? Mas depois eu vim a perguntar e correspondeu às características. Aí o que eu fiz? Eu achei muito... Naquela época eu escrevia, eu estava tendo uma série de sonhos, mas eu não entendia. Inclusive, eu preciso voltar a pegar aquele meu caderno de anotações e verificar os outros sonhos que eu tive naquela época lá. Aí o que eu fiz? Eu era mórmon, né? Eu era uma pessoa que sempre fui cristã. Candomblé, umbanda, espiritismo, xamanismo, eram coisas que nunca entravam num contexto na minha mente. E o que eu fiz? Eu acabei pegando e falei, para quem que eu vou perguntar isso? Eu não conheço ninguém que poderia me dar alguém que poderia saber o que é. Aí eu me lembrei de uma amiga muito antiga, e eu lembro que uma vez ela coloca umas postagens de Umbanda, né? De Exu e tudo mais, e as pessoas se assustavam, né? Ela perdeu muita amizade por causa disso, ela disse. E aí eu falei para ela, falei, né, o Lu, né, você pode me indicar um lugar que eu preciso ir fazer um ritual xamânico? Ela falou, tá bom, eu tenho um amigo que fez, e nisso, e eu não queria ficar cobrando ela, né? E aí o que eu tive? Minha vida mudou um pouco depois daquele sonho. Eu estava pesando 85 quilos. Né? Para minha altura de 1,76, estava peso... Para mim não estava bom, né? Eu sempre gostei de correr e tudo mais. Aí me deu algo na minha cabeça assim que mudou uma chave, né? E eu falei, eu vou começar a correr de novo. Encontrei um lugar próximo da casa dos meus pais, onde eu estava morando, e naquele mesmo final de semana eu já fui caminhar. Né? Fui caminhar, corri um pouco, achei um lugar excelente, achei uma árvore onde eu parei, olhei, e durante você vê como uma coisa vai ocorrendo atrás da outra. Eu tive uma ideia, falei, eu vou escrever um livro. Mas eu falei, mas um livro sobre o quê? Um livro para ajudar. E por eu conhecer a informática desde pequeno, e estava começando na moda essa coisa de inteligência artificial, e eu nunca gostei da maneira que as pessoas abordam a inteligência artificial. Então eu vou escrever um livro, só que falando para as pessoas não terem medo da inteligência artificial, porque a inteligência artificial não é isso que as pessoas dizem, né? A publicidade, as pessoas fomentam. Agora a inteligência artificial não vai ter mais artista, não vai ter mais pessoa para dirigir carro, etc e tal, e tudo para vender, né? Então eu falei, vou começar a escrever. E escrevi o livro em um mês. Inteligência Artificial Ridícula. Tem na Amazon para comprar em português e inglês. E eu acabei... Mas assim, 3 dias antes de eu lançar ele virtualmente, eu não comentei com ninguém. Falei da minha família, nada. Eu refiz todo ele, reescrevi ele de uma linguagem bem simples, porque eu acredito que quanto mais simples, menos as pessoas têm que ficar pensando. É ruim quando você pega uma palavra diferente, né, tipo, por esse prisma. É uma palavra prisma, né, mas por esse ângulo. Né? Então é a mesma coisa. Então, ao invés de ficar pensando o que vem ser prisma, prisma é ângulo. Então fica uma coisa mais fácil de se ler. E também o menos técnico possível, né? Porque se eu fosse escrever um livro para pessoas técnicas, também
acho que não ia ser tão interessante, já que a inteligência artificial ela está contida em porteiros, né? Então, pessoas que trabalham na portaria, quando entra a inteligência artificial que fica tudo automatizado, a pessoa é mandada embora. Eu vi isso acontecer. E a pessoa fica triste. Então, percebe? Então, bom, fiz o livro. Aí, e eu aguardando, mas não comentava com ela, não perguntava. Eu não sou o tipo de pessoa que fico perguntando, fico no pé da pessoa. E aí veio. No final de abril, ela me mandou uma mensagem dizendo, me passando um telefone. Aí eu liguei nesse telefone e se referia a um instituto em Piracicaba. E é interessante que acho que eu posso até comentar aqui nesse. Talvez eu fizesse esse vídeo. Quem sabe algum dia eu faça esse vídeo. E é interessante que um dos sonhos que eu tive, depois que eu liguei, eu perguntei, marquei, quer dizer, como que você vai num ritual xamânico sem conhecer ninguém em outra cidade? Então foi também um impacto assim grande. Mas eu estava na confiança, eu já confiava na espiritualidade. Né? E aí o que aconteceu? Eu fui até o. Eu tive um sonho também nesse dia. Né? Eu nunca pensei numa coisa dessa, né? Mas no meu sonho foi me dito que eu iria conhecer a pessoa que minha alma gêmea, né? Vamos dizer assim. Pode ser almas afins, chama gêmea, tem tudo mais lá, mas vamos dizer, uma pessoa que iria ficar ao meu lado nesse dia que eu fosse. Olha que coisa. Isso ainda não se concretizou. Mas, pois bem, infelizmente, né? Eu fui. Né? Tem até uma foto. Eu vou encontrar ela, eu vou colocar aqui no momento, né? Aí explicaram o que é a ayahuasca, né? Que é para uma medicina, que foi o Jaramidã que trouxe para nós, dos índios aqui do Brasil. É uma junção de duas plantas e ela faz com que nós tenhamos uma experiência tipo, sabe quando a pessoa se concentra, né? Ela está em beta, teta e tudo mais. Então ela é um mecanismo que ela acelera isso daí. A gente fica totalmente consciente, né? Se eu estou lá, acabei de receber e consagrar a ayahuasca e eu estou tendo minhas visões, né? Minhas reflexões. Se eu abrir o olho, levantar e ir no banheiro, eu vou. Não tem nada de confuso nisso daí. Só que a primeira vez a gente fica pensando, né? Então tem um momento que foi tirada a foto que eu estava. Aquele momento era a minha dúvida, né? Se eu iria consagrar ou não. E eu acabei consagrando. E consagrei durante de maio a outubro nesse lugar. Depois eu consagrei em vários outros lugares até janeiro. E estou desde janeiro até hoje sem consagrar. Eu também recebi em um sonho uma informação que eu não precisaria estar indo nos rituais para poder ter um contato maior com a espiritualidade. E isso eu acho que é verdade mesmo. A gente não precisa ir num lugar para poder estar em contato com Deus. Se ajoelha em casa, né, na sua cabeceira da sua cama, e lá você irá compreender, ter um contato mais íntimo, né? E aí você aprende dentro do xamanismo, né, que o encontrar o eu sou, né? Você se compreender, você reconhecer toda a sua ancestralidade, que você tem certos costumes, e assim por diante, e vai se autoconhecendo. Foi algo que mudou a minha vida. Me trouxe novamente a crer em Deus, crer em Jesus, conhecer
todas as energias, como que é montado, né? Uma pessoa chama de anjo, outra pessoa chama de Exu, uma pessoa chama de Orixá, outra pessoa chama de Espírito Santo, né? Então todas essas coisas, elas são correlacionadas com uma energia. Então essa energia nossa que passa, que exerce essa aura nossa, é algo que nos faz transformar. Mas, pois bem, aí, agora eu vou falar por que da frase, né? Aí teve num desses rituais, o instituto que eu fui, que é muito bom, excelente, ele fica em Piracicaba. Só que ele tem uma subdivisão, não é uma subdivisão, também tem um instituto em Rio Claro. E eu ia nessa cidade. E nessa cidade, ela também fazia parte da de Piracicaba. Então era o mesmo grupo de pessoas, só que fazia um final de semana lá, passava um final de semana não tinha, outro final de semana nessa outra cidade. E numa dessas vezes, eu estava com algo muito, com o coração muito apertado, né? Eu estava passando por um processo, vamos dizer assim, e a primeira vez, né, são 3 consagrações que ocorrem na verdade, são 2 consagrações que ocorrem durante o ritual. Aí, na primeira vez, eu pedi para Deus que tirasse aquele sentimento do meu coração. E eu mesmo tirei o sentimento. Na verdade, eu não pedi para que fosse tirado. Eu fui e tirei o sentimento. Só que o sentimento voltou. Aquele mesmo ritual. E aquilo estava me consumindo. Aí na segunda consagração, nesse mesmo dia, aí sim eu pedi para a espiritualidade tirar de mim o sentimento. Que era um sentimento que estava me apertando, de tristeza, por um sentimento não correspondido, por não compreender o porquê que ele ficava no meu coração. E eu pedi para que fosse retirado. E foi retirado. Só que passou nem menos que 5 minutos, o sentimento voltou. E aí já na parte final, né? Aí eu estava ajoelhado na frente da fogueira, nesses rituais chamando que tem a fogueira, e eu lá refletindo, né, com todos os pensamentos, tudo mais lá, me veio o seguinte pensamento, né, que não dava para ser arrancado do meu coração, porque aquilo era o meu coração, né, fazia parte do meu coração, e que eu deveria confiar na espiritualidade. E aquilo serviu tanto para mim, me deu um conforto, e aí eu fiquei repetindo, né? Eu confio na espiritualidade, eu confio na espiritualidade, e esse ficou no meu pensamento. Pois bem, então essa frase veio de lá. Aí ocasionou uma situação lá no grupo, e eu achei interessante eu sair daquele instituto, né? E nesses dias que eu fiquei lá, eu acabei até né, retornei um dia, uma semana depois, para poder meio que me despedir de todos. E quando eu saí de lá, eu senti muita falta, porque a vida ela é cheia de ciclos, né? E às vezes um ciclo ele tem que se fechar para que outro se inicie. E na maioria das vezes nós não compreendemos isso. E nós temos que aprender a soltar certas coisas para dar lugar a outro. A nossa mão ela não consegue pôr muitas coisas. Se a gente fecha a mão e fica alguma coisa dentro, para que outra coisa fique dentro, é preciso que uma coisa saia. E a minha vivência no instituto de lá, ele tinha chegado ao fim.
Eu já tinha que fechar o ciclo lá e dar continuidade em outro lugar. Que depois eu vinha saber que realmente era isso que eu precisava. Pois bem, e eu saí de lá, só que eu senti muita saudade. Principalmente por aquele meu sentimento não correspondido, né, do primeiro dia de ter acreditado que talvez lá eu pudesse encontrar uma pessoa para ficar ao meu lado. Então eu estava com tudo isso na cabeça e logo na primeira semana de novembro, eu me lembro muito bem desse dia. Eu estava num trabalho que eu tinha sido mandado embora dele, um trabalho excelente, sem razão, né? E não teve uma razão porque que eu fiz todo o trabalho correto, estava todo mundo bem, contente. A minha chefe chorou, falou: Samuel, eu não entendo por que você está sendo mandado embora, mas infelizmente veio de cima, então eu falei: tudo bem. E eu estava num momento muito difícil, por saudades, né? Eu não tinha ainda encontrado um outro lugar para eu poder consagrar a medicina. Eu ainda estava no meio do processo, porque a gente aprende que existe um processo de aprendizagem, né? Cada um tem o seu, né? Mas o meu tinha que ser terminado ainda. Eu precisava compreender algumas coisas. Pois bem, aí nesse dia, o que ocorreu? Eu acabei pegando e pedindo, me ajoelhando, né? Pedindo à espiritualidade que eu queria estar com as pessoas lá. Era um dia que eu sabia que haveria uma reunião, né? Uma reunião de alinhamento. E eu pedi. E aí eu tive uma experiência muito única. Eu me deitei, eram por volta das 8 horas da noite, uma coisa assim, e eu adormeci. E eu nem estava com roupa de dormir e tudo mais. E aí me veio uma imagem. Primeiro veio o quê? Veio umas chamas azuis e elas estavam se entrelaçando e tinha algumas vozes, né, pedindo para que eu fizesse alguns movimentos com a mão que eu acabei aprendendo. E eu me recordo que eu queria saber se eu estava sonhando ou não. Então eu abri meus olhos, né, na cama e eu vi eu fazendo os movimentos com a mão. Aí eu fechei os olhos e continuei com a imagem. E aí o que aconteceu? Essas luzes azuis, elas entraram dentro de mim. E quando elas entraram dentro de mim, eu comecei a receber um texto. O texto estava escrito em não sei dizer quais caracteres que estavam, mas eu entendia os caracteres. E nesses caracteres, eles estavam me dizendo para iniciar o Angels Channel. Que eu faria o Angels Channel e na verdade, eles não tinham falado ainda a palavra Angels Channel, né? Eles só estavam explicando o trabalho que eu iria fazer. Que seria explicar os textos e tudo mais. Isso que a gente faz nos vídeos aqui. E eu queria tanto ter anotado todo o texto falado, mas eu não me lembro. Assim, eu lembro o que ele quis dizer, me mandando as instruções, mas eu não lembro das palavras. E no fim, foi me dado esse título, Angels Channel. E era muita informação. Aí, o meu pedido era estar lá no Instituto. E o que aconteceu? Acabou essa parte aí, surgiu uma luz, como se fosse um pequeno portal. E eu não conseguiria me passar por dentro desse portal porque ele era pequeno. Mas foi o suficiente para eu olhar o portal e ver
todas as pessoas que estavam lá. Isso era por volta das 23 horas e 15 minutos. E que foi quando eu acordei, né? Eu acordei perto das 23 horas e 30. Então eu calculo que seja 23 horas e 15 minutos que eu tive esse insight. E eu fiquei muito feliz. Porque as pessoas queridas que eu quis, eu pude ter aquele sentimento, né? A energia. Pois bem, e aí se fechou, eu acordei e falei, agora eu tenho um propósito para fazer. E aí durante o mês de novembro e parte de dezembro eu fiquei rascunhando o logotipo, né? Que é esse... O Angels Channel, ele está no plural porque eu acredito que algum dia haverá uma pessoa do meu lado fazendo juntamente o Angels Channel. E esse anjo, esse querubim, que é o desenho dele, ele também é baseado na lembrança de uma pessoa muito querida. Então, tem bastante... Né, a introdução aquela música que toca, que tem a batida do tambor, e conforme bate o tambor, há uma mudança de cor do logotipo. Sou eu batendo no tambor. É a primeira vez com um tambor batendo nele. E é uma música fácil de bater o tambor, né? Mas tem que ter bastante cuidado para bater no tempo certo. E foi uma colega que acabou gravando e ficou muito bom. Ficou tudo... Eu gravo os vídeos, né? Aqui da casa dos meus pais. Mas, pois bem. Aí eu coloco as nuvens e tudo mais lá. Nesse vídeo, eu quis... Olha só, ficou o vídeo mais comprido que tem. E eu não vou fazer o corte nele. Ele veio, então, para explicar o porquê eu confio na espiritualidade, né? Embora eu não veja espíritos, né, eu confio muito porque quando nós temos o sentimento dentro da gente de que as coisas são do além, vamos dizer assim, é um sentimento muito forte. Um sentimento de... Eu falei num outro vídeo também, e falei para minha nutricionista essa semana, que a gente acha que nós estamos caminhando para algum lugar. Mas na realidade nós estamos caminhando para nós mesmos. Tudo isso que estamos aprendendo, né, recebendo, no caso que eu recebi, certamente você receberá, qualquer pessoa receberá, é só se procurar a espiritualidade, procurar o sentir, estar sensível, né? E tudo isso que nós fazemos é para aprender. E essas experiências, elas são juntadas para o nosso eu sou, que seria como se fosse a nossa alma, né? O nosso espírito. E essas experiências, essas coisas que estamos aprendendo e tudo mais, faz com que nós nos tornemos pessoas melhores, pessoas maiores, pessoas mais capazes de experienciarmos aqui esse 3D, nesse mundo nesse planeta chamado Terra. E que com o tempo nós vamos aprendendo que todos nós estamos caminhando. E o momento da nossa vivência aqui, o meu momento agora é esse. Eu tive outros momentos nesse planeta fazendo outras coisas. E todos eles são preparatórios para que a gente vá acumulando e fazendo coisas das quais nós, mesmo não compreendendo, mas faz algum sentido, principalmente fora daqui.
eu consigo hoje compreender toda a minha aprendizagem, de tudo o que eu aprendi, tecnicamente também, a minha ida, minhas 2 idas para o Rio Grande do Sul, para a minha volta do Rio Grande do Sul, e eu já consigo o quê? Confiar na espiritualidade daqui para frente. Então isso me tornou uma pessoa muito mais feliz. Eu sempre fui uma pessoa que gostei, sempre acreditei, sempre tive fé de que algo bom na vida da gente, ela parte de nós mesmos, né? Estarmos esperando o melhor. Então, esse esperar o melhor, confiar na espiritualidade, faz com que a luz ilumine os nossos caminhos. Eu sei que algumas coisas são tristes, né? Tipo, a gente não consegue vibrar totalmente no alto, né? Vibrar alto em todas as coisas. Não podemos agradar a todo mundo. E nem podemos. Temos que ser nós mesmos. E, sendo nós mesmos, aprender a dizer não, etc. Pois bem, que nós nos lembremos que a nossa vida, ela é importante, sim. Não por causa do tempo, mas por causa da oportunidade de tomarmos as nossas decisões. Vou tentar colocar no card aqui o vídeo sobre o tempo. Que o tempo não é a coisa mais importante. E nós nos lembremos também que não é sobre a nossa vida, é sobre a nossa existência, sobre tudo o que representa. Samuel, ele não representa só essa imagem que vocês estão vendo. Tá? Ele representa toda uma ancestralidade, todas as outras vivências que eu tive. Você não é aquilo que você vê no espelho, somente. Você é muito mais. Você tem todo um DNA, toda uma ancestralidade, toda uma egrégora espiritual, todo um comprometimento pela vida, o qual só basta estar sensível. Né? Não precisa ir em rituais xamânicos. Lógico, você lá você vai ter uma oportunidade maior, mas não é uma obrigação. Se ajoelhe, né? Prostrar de joelho é uma maneira única do ser humano poder se mostrar humilde para receber a luz. E peça, da sua maneira, com as suas palavras, e que aí você sentirá no seu peito que o mundo, que a parte espiritual, ela é de verdade. E a partir daí, aí começa um monte de coisa. Eu tenho tanta coisa para falar, tenho tantos textos para comentar, tenho tantas viagens ainda por fazer, o mundo ele se abre. E aí nós descobrimos que o universo, ele é infinito, porque nós somos pessoas infinitas. Gratidão, gratidão, gratidão. Para cumprir minha missão, eu sou Miguel.